Não esqueçam de orar pela família do pastor Elias Teodoro, em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos na nossa caminhada no Sermão do Monte, e hoje, qual é a bem-aventurança? Quem está ligado aí no processo? Felizes, bem-aventurados são os quem? Os mansos. Hoje é a vez dos mansos. Então convido você para abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus 5:5 é o nosso texto dessa noite. Achamos? Amém ou amém? Amém. Mateus 5:5. A gente nem precisa olhar para o versículo, que eu acho que a maioria de nós sabe o versículo desse de cor. Felizes os humildes, porque herdarão a terra. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Está aí uma boa dica de memorização bíblica. Que tal começar a memorizar as bem-aventuranças, né? Muito bem. Na revista atualizada, né? Está aí mansos, né? Nas versões Almeida, corrigida e as demais, as versões mais antigas, estão aí com a palavra mansos. Manso e humilde no grego, né? Na linguagem original, são duas palavras sinônimas, né? Então não há um prejuízo para o texto se nós falarmos mansos ou humildes, apesar de no português haver uma aparente diferença. No grego as duas palavras são sinônimas, né? Nós estamos falando da mesma característica. Então, por isso, enquanto nós estivermos falando nesse texto, o pastor vai alternar entre essas duas palavras, entre manso e humilde, né? Mas saibam que não haverá prejuízo algum para o nosso entendimento dessa bem-aventurança dessa noite. Bem, eu não preciso repetir para vocês o que é bem-aventurado. Bem-aventurado, como nós lemos aqui no texto da NVT, é feliz. E vocês já estão algumas semanas ouvindo isso. Vocês sabem que isso é uma plena felicidade. Uma felicidade irrevogável, uma felicidade que não está condicionada a situações da vida. Não é? Então, quando falamos felizes, nós não estamos falando de um sentimento transitório, nós estamos falando de algo concreto que não muda. Não é um status do WhatsApp que dura só 24 horas, ou um history do Facebook que vai ficar aquele tempinho ali e vai acabar, apagar. Também nós precisamos nos lembrar, irmãos, que nós estamos num reino de cabeça para baixo, um reino de ponta cabeça, né? Nesse reino, os últimos são os primeiros, e aquele que quer ser o maior, ele deve ser servo de todos, né? Um reino onde as bem-aventuranças são características que nós não valorizamos, que nós olhamos humanamente falando, e essas bem-aventuranças não nos atraem. Nós não queremos ser pobres de espírito, nós não queremos chorar, nós não queremos ter fome e sede de justiça. Mas talvez, quando a gente fala de mansidão e de humildade, está aí uma coisa que a gente aparentemente valoriza. Na verdade, nós acabamos valorizando isso, mas acabamos não entendendo bem o que é essa característica do ponto de vista unicamente bíblica. Nesse rei de ponta cabeça,
os humildes e os mansos herdarão a terra. Quando nós falamos de mansidão, humildade, eu quero contar uma história para vocês. Em 99 incorporou um soldado lá na companhia que eu servia quando eu fui do exército, que ele era Hare Krishna. E ele era um cara muito passivo. A gente não precisava falar para ele chamar de Senhor os superiores, né? Ele falava Senhor 2 vezes, né? Senhor, Senhor. E a gente achava esquisito aquele comportamento daquele menino. Mas ele é um menino muito bacana, bom de conversar com ele. E ele era muito pacífico. A gente, às vezes, deliberadamente provocava ele para ver a reação dele. Afinal de contas, ele era o único Hare Krishna, né? No nosso quartel. Nosso quartel tinha espírita, tinha umbandista, tinha ateu, tinha de tudo. E até um budista, lá no Hare Krishna. E às vezes eu conversava com ele, querendo saber da religião dele e tal. E teve uma vez que ele acendeu um incenso e deixou aquele incenso aceso dentro do armário dele. O plantão do alojamento passou na frente do armário dele, viu a fumaça e saiu gritando: fogo, fogo, fogo. Tem um armário pegando fogo e foi, corre para lá, corre para cá, pega extintor, pega um alicate, estoura o cadeado, e ninguém sentiu o cheiro doce da fumaça. Quando abriram, estava lá, né, um incenso aceso dentro do armário dele. Eu não me lembro se ele pegou punição por causa desse incenso. Sinceramente, eu não me lembro. Mas eu me lembro de várias vezes que o pessoal provocava ele. Não só os superiores, mas também os soldados, né? E até mesmo o soldado do batalhão dele, do pelotão dele, que tinha aquele papo, né, do Hare Krishna da não agressão, né? De não reagir, né? Ser pacífico e tudo mais. Aí então chegou o tempo deles fazerem treinamento, e na época eu era auxiliar de instrução da pista de corda, e eu fiquei olhando assim, eu digo: hoje eu vou fazer esse bicho estourar. E na pista de corda, e sobe corda, desce corda, passa pela corda por baixo da água, por cima da água, e faz o passeio do macaco, falsa baiana. Quem serviu ao exército aí sabe do que é que eu estou falando, né? Aquele cabo que eu esqueci o nome agora, que fica a tirolesa, né? A gente fazia tudo isso. E quando ele foi na falsa baiana, era a minha corda que eu estava. Quando eu vi ele, eu pulava em cima da corda, sacudia a corda para fazer ele cair, ele se segurava de tudo, era jeito. E quando ele chegou no final da corda, ele estava transtornado de raiva. E ele começou a gritar: eu não aguento mais! Vermelho de raiva. Ele espumava e o pessoal corria por cima dele: não, cara, calma, 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 calma. E ficou aquela conversa. O Ayrton foi o cara que conseguiu fazer o Hare Krishna estourar. Bem, era uma coisa que marcou pra gente, aquele menino pacífico. E muita gente olhava para ele e ficava admirando ele como uma pessoa mansa, uma pessoa calma. Pois bem, quando nós falamos de mansidão, nós pensamos nesses termos. Um zen budista, um cara assim, um yogi, sei lá das quantas, que vive numa espécie de nirvana, quase como se vivesse um transe transcendental, e as religiões orientais falam muito isso, né? Mas nós não estamos falando dessa
mansidão que a gente chama de mansidão de humildade. Mansidão não é exatamente uma pessoa autocontrolada. Às vezes uma pessoa que tem um autocontrole muito forte, também ele é arrogante, né? Ou quem sabe, quando a gente fala de mansidão, nós pensamos numa pessoa extremamente sóbria que nunca perde a paciência com ninguém. Muito bem, Jesus está expondo essas características. Nós já falamos de quais? Dos pobres de espírito, né? Qual foi que a gente falou semana passada? Os que choram. E hoje é a vez dos mansos. Jesus está expondo as características dos cidadãos do seu reino. E cada uma dessas qualidades está em franca oposição aos valores daquela sociedade. Não só daquela sociedade, da nossa também. Ele vai apresentando essas características que se opõem aos valores dos homens de seu tempo. O que os homens daquele tempo valorizavam, parece que Jesus deliberadamente começa a querer afrontar, valorizando aquilo que não era valorizado. Se lembre, aquele povo, o povo de Israel, estava sob o domínio romano. Roma era a potência que dominava aquilo ali. Impunha impostos sobre aquele povo, trabalhos às vezes forçados, humilhações, prisão e até escravização. E aqueles homens ali, aquela sociedade judaica, os judeus ali, esperavam por um libertador, um Messias que seria uma espécie de revolucionário, um Messias bravo que viria com uma espada na mão e um escudo na outra. Imagine só se você fosse assistir o filme Conan, o Bárbaro, e o Conan fosse manso, Rambo programado para matar, e você encontrasse um Rambo pacifista. O Messias que esse povo esperava era esse tipo de Messias, um revolucionário que se opusesse contra Roma, que incitasse o povo de Israel a tomar suas armas e lutar contra o domínio romano. Mas o que eles receberam foi o Messias dizendo: bem-aventurados os mansos, os humildes. Algo que ia de encontro o que eles esperavam do Messias. Eles achavam que eles precisavam do Messias bravo, mas eles tiveram um Messias que dizia: aprendei de mim, porque sou manso. Olhar, irmãos, para as bem-aventuranças é olhar para aquilo que Deus espera encontrar na vida daquelas pessoas que tiveram um encontro com Ele. Pois bem, já estamos acostumados, com a linguagem, e vamos pensar no que é ser manso, o que é ser humilde, conforme o versículo 5 de Mateus. Vamos para Jesus no monte. Primeiro, irmãos, como eu já tenho falado, o que não é mansidão segundo a fala de Jesus? Mansidão, irmãos, não é uma qualidade natural do ser humano. Esse papo do cara ser naturalmente manso
não existe no ser humano. Você vai encontrar pessoas passivas. Passividade é uma coisa, mansidão é outra. O passivo é aquele que aceita qualquer coisa, que se submete a qualquer um, que aceita qualquer autoridade. O passivo é aquele que sofre e não espera sair do sofrimento. O passivo é aquele que muitas vezes se submete ao sofrimento porque não quer ter problemas. O passivo é aquele que simplesmente foge das batalhas e não luta pelo que é certo. Essa característica também a sociedade não valoriza, porque a grosso modo essa pessoa dita pacífica, muitas vezes a gente confunde a covardia com mansidão, e não é. São duas coisas totalmente diferentes. Nós até que admiramos a humildade, nós até que admiramos pessoas ditas, pessoas que não são classificadas como pessoas humildes. E Abraham Lincoln dizia: dê poder para um homem, que você conhecerá a verdadeira natureza daquele homem. Ou mais ainda subjetivamente, como os empresários americanos costumam dizer, todo homem tem o seu preço. Nós estamos falando, irmão, de uma coisa convencional ao comportamento externo do homem. Algo que nós nos acostumamos a ver externamente. Olhamos para uma pessoa que fala de uma forma mansa, calma, e nós pensamos: essa pessoa é tão humilde. Às vezes pela entonação, às vezes pelo conteúdo do que ela fala, às vezes como ela trata as pessoas. Nossa, como fulano é humilde, como o fulano ele é amável e tudo mais e tal. Mas, querido, nós estamos falando nesse sentido de algo que pode ser replicado de forma aprendida. Alguém pode ser condicionado a receber o outro de forma agradável. Quantas vezes eu cheguei para trabalhar na empresa onde eu estava antes e eu não estava nem um pouco a fim de falar com ninguém, e chegava aquele cliente que eu olhava para ele assim e digo: meu Deus do céu, eu tenho que atender essa pessoa. E a pessoa chegava e saía me perguntando de camarão, de lagosta, de lula, de mexilhão, de polvo, e dava aquela volta na loja todinha, e eu andando atrás dele, conversando, sendo agradável. No final o cara comprava 1 quilo de camarão e dizia: muito obrigado, você é tão agradável, parabéns pelo seu atendimento. Mal ele sabe que se eu pudesse tirar o sapato e dar dele para ele ir embora de lá, eu dava. Gente, eu falo isso, não estou falando com orgulho não. E a gente está e a gente fala em pouco. Mas, irmãos, eu conto essa história da minha vida, é que eu não estava nem um pouco receptivo, mas com a perspectiva do dinheiro. Se eu atendesse uma pessoa ruim naquela empresa e ela fosse reclamar com a minha gerência, eu ia ser penalizado. Eu ia ser advertido.
Não é mesmo? Quem trabalha tem tempo pouco sabe como é, né? Às vezes a gente não está para poucos amigos e o cara chega lá e a gente tem que atender de forma agradável. A gente não está nem um pouco a fim de estar ali e o cliente sai com um sorriso de orelha a orelha. Como aquela pessoa é amável. Irmãos, mansidão no olhar humano, ela pode ser escondida, ela pode ser falsificada, ela pode ser falseada. Nós estamos falando, mas Deus, Ele vê os nossos corações. Ele sabe o que está lá dentro. Ele sabe que naquele dia que eu atendi aquela senhora lá, eu não estava nem um pouco a fim de atender ela. E mesmo depois do obrigado que eu recebi dela, o Senhor sabe o que estava no meu coração. E aí eu estava em pecado, que eu estava mentindo descaradamente para aquela mulher, com um sorriso, e por dentro estava pensando num monte de outras coisas, doido para ir para casa. Porque na verdade essa mulher entrou na loja às 6 horas em ponto, quando eu já estava baixando o portão para ir para casa, e ela me entrou na loja nesse horário. E eu já tinha dito para ela: a gente já fechou. E o patrão lá do outro lado da rua, ele grita: atende ela. Naquele dia eu saí da loja às 6h30. Ela saiu da loja às 6h30 da tarde. E eu cheguei em casa mais de 8 horas. E a gente tinha alguma coisa para fazer que eu não me lembro mais. Mansidão no nosso olhar, ela pode ser falsificada. E o problema, irmãos, é que tem muita gente por aí que vive falsificando mansidão. Abra lá a sua Bíblia em 1 Samuel 16, versículos 6 e 7. Só para a gente ficar com isso muito bem gravado na nossa mente. O contexto aí de Samuel é o seguinte: Saul pecou, né? Saul tinha pecado, tinha desobedecido ao Senhor. Samuel foi enviado até a casa de Jessé para ali ungir um novo rei. Então Samuel pede a Jessé para trazer os filhos dele, para que um dos filhos dele ia ser ungido. E quando entra Eliabe, olha só a narrativa do livro de Samuel. Quando chegaram os filhos de Jessé, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza é o homem que o Senhor ungirá. Qual a resposta que o Senhor dá ao seu profeta? O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Oi? Perdão, capítulo 16. Samuel 16. Samuel 16, versículos 6 e 7. O homem vê o exterior, o homem vê o verniz, o homem vê a capa, o homem vê o que está do lado de fora, mas Deus sabe o que está lá dentro. Eu fui um dia desse para um aniversário, aliás, para um casamento. Minha mãe estava lá também, e eu fui com uma camisa velha que eu tenho do Superman por baixo da camisa para servir de suadeira, né? Sempre uso uma camisa por baixo para servir de suadeira, né? Para não fazer aquelas pizzas, né, embaixo da camisa. Então, quando eu voltei lá para casa onde nós estávamos hospedados, na casa da minha tia,
Eu abro a camisa e está aqui o Superman no peito. A minha mãe parece que não tinha me visto. E ela falou assim: tu estava com essa camisa no aniversário? Estava. Qual o problema? Tu estava assim? Eu digo: não, mãe. Né? Mas já pensou na peito do aniversário? Assim? Uma camisa, já está velhinha, né? Com um símbolo do Superman ali na frente. Estava lá, estava escondido. Você já parou para pensar que o que está de fora não é visto? O que está de fora é visto, mas o que está dentro a gente nunca vê. A gente não percebe o que está lá dentro. Um rosto manso, irmão, pode esconder uma braveza estúpida. Assim como Samuel se enganou com a aparência de Eliabe, muitos crentes se escondem atrás da Bíblia, emulando um comportamento que não tem. Assim como nós podemos ser enganados por atitudes externas, nós não sabemos o que é verdadeira humildade, porque as palavras humildes dos homens podem nos ludibriar, nos enganar. E quantas vezes você não foi enganado por alguém? Quantas vezes alguém não disse para você que ia fazer uma coisa, sorrindo, consternado talvez por uma situação, passa 1, 2, 3, 4, 5 dias, você descobre que o fulano não fez nada por você. Deus vê nossos corações. E às vezes um rosto gentil, amável, abriga um coração tempestuoso, iracundo e detestável. Queridos, precisamos conhecer a Deus para saber o que é verdadeira humildade. Não são palavras, olhares ou gestos. Não é algo que eu e você podemos externar de alguma forma, porque a verdadeira humildade está do lado de dentro do coração. Vemos a aparência e nós não conseguimos chegar ao conteúdo verdadeiro, pois estamos vendo apenas o verniz comportamental aceitável que as relações humanas nos impõem. É ou não é verdade? Quantas vezes você teve aquele patrão chato, um gerente chato, um encarregado que era enjoado com você e você tinha que sorrir para ele, né? Tinha que se comportar de alguma maneira ali, emulando um sentimento que você não estava sentindo. E irmão, acredite, não estou lhe condenando por você agir de forma socialmente aceitável. Afinal de contas, se a gente fosse falar tudo que a gente pensa, né, irmão Jorge, como seria? Infelizmente a gente precisa desse verniz do social sobre nós, mas também nós precisamos aprender a ser verdadeiramente humildes, mansos, como o nosso Senhor deseja. Muito bem, já sabemos que mansidão não é um comportamento, que humildade não é simplesmente saber o seu lugar. É ou não é verdade? Quantas vezes você já passou por isso? Uma pessoa está em situação de inferioridade a você, mas quando ela consegue galgar um degrau da organização onde você está, ela se transforma, ela muda o comportamento. Agora que
que eu estou na chefia, agora que eu estou na coordenação, agora que eu estou na situação, eu vai ser as coisas aqui do jeito que eu quero. Você já passou por isso? Tinha um colega de trabalho que era bacana, mas quando ele foi promovido, mudou a coisa. Alguém falava assim: olha, te põe no teu lugar, se coloque no seu lugar. E o outro vai lá pensando: tu vai ver quando eu estiver por cima. Humildade não é simplesmente saber o seu lugar, porque muitas vezes a gente se coloca no nosso lugar, esperando o momento da gente pisar na cabeça de quem pisou na gente, procurando um revanchismo. E as palavras humildes se perdem debaixo de um verniz, onde nosso coração tempestuoso está maquinando mal contra o nosso próximo. Jesus está falando aqui, irmão, não é de alguém que tem pouco recurso. A gente costuma dizer isso: poxa, fulano vive numa casa tão humilde, fulano vive numa choupana, ele é humilde. Gente, o que eu já vi de pobre e arrogante, né? O que eu já vi de gente que pouco tem e tanto se estriba em si mesmo, não é fácil, né? Aquele pessoal que a gente olha assim e diz: quem tu é no catálogo da Avon, né? Querendo humilhar. Nós nos fazemos de algozes uns dos outros, debaixo de um julgamento estribado em si mesmo. Ficamos ensimesmados nos nossos próprios comportamentos e não externamos aquilo que Deus espera que nós tivéssemos realmente que externar. Irmãos, mansidão não é um comportamento, não é o verniz do socialmente aceitável. Também, irmãos, como eu já disse, a mansidão não é a covardia. Não é a covardia de quem aceita a imposição do outro. Não é. Ah, fulano é manso, por quê? Não, porque o patrão mandou fazer uma coisa assim absurda e ele foi e fez. É tão humilde? Não, ele só não está afim de levar uma reprimenda. E quem sabe ele não está afim de agradar o patrão para ganhar uma promoção, ou para ganhar a confiança do patrão, para mais lá na frente, como diria o meu velho avô, o que faz um anzol é a volta. Hoje eu estou me abaixando para amanhã ficar de pé, não é mesmo? Nós estamos falando aqui, irmãos, de algo que está dentro do coração, que não pode ser visto pelos olhos humanos, que não são as palavras que medem, que não são os olhares de pena que esperam. Irmãos, humildade, realmente, segundo Charles Spurgeon, ser manso não é uma virtude. Ser manso não é a virtude de ser humilde. Ser manso, ser humilde é uma graça que nenhum de nós temos naturalmente. Naturalmente o ser humano não é nem humilde nem manso. Mansidão não é frouxidão, não é covardia, não é ser mole, não é aceitar tudo na vida. Mansidão de verdade é o que Jesus nos mostrou. Jesus era manso. É ou não é verdade?
se lembre o que o nosso manso mestre fez aos que vendiam no templo, profanando o templo. O que ele fez? Gente, por favor, vamos fazer a venda em outro lugar. Façam uma feirinha lá embaixo no monte. Aqui vocês estão atrapalhando, por favor, saiam. Foi assim que Jesus fez. Jesus pegou um violão e saiu cantando a música do John Lennon. Ele fez um chicote e saiu remando a galera, como se costuma dizer. A minha casa será chamada de casa de oração para as nações. E Jesus era manso. Aprendei de mim, porque eu sou manso. Ser manso, mansidão, segundo a Bíblia, é alguém que se submete à vontade de Deus. A mansidão, segundo a Bíblia, só encontra sentido naquele que está completamente submisso à vontade de Deus. Eu diria, irmãos, que o manso é aquele que está verdadeiramente em paz com Deus. É aquele que não está em rebelião contra Deus. É aquele que não está questionando os desígnios de Deus. Hoje de manhã, bem brevemente, na escola bíblica dominical, nós estávamos falando sobre isso, não foi, irmã? Sobre o que é o plano de Deus e o que é ser o propósito de Deus. No caso, com respeito à terra prometida, a terra de Canaã, o plano de Deus era que ele daria a terra prometida à descendência de Abraão, né? E não exatamente aos indivíduos que saíram da terra do Egito. Todos eles saíram com a promessa de herdarem a terra prometida. E daquela geração todinha, somente os mansos, Josué e Caleb e suas famílias, como Josué bem disse, eu e minha casa servimos ao Senhor. Os dois entraram na terra prometida. E Moisés, que foi chamado o homem mais manso da terra, não entrou por simplesmente desobedecer a ordem do Deus vivo. Moisés cumpriu o seu propósito, só conseguiu ver a terra prometida, a terra de Canaã, de longe. E ainda assim, o plano de Deus se cumpriu. Nesse sentido, meus irmãos, mansidão é estar agindo de acordo com os planos de Deus. É estar agindo conforme o seu propósito, aquilo que Ele tem escrito para você, aquilo que Ele tem determinado para a sua vida. E irmãos, quantas vezes a gente encontra crente lutando contra o que Deus tem preparado para nós? O que o apóstolo Paulo diz sobre as nossas tribulações é que as nossas tribulações aperfeiçoam a nossa fé, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E meu irmão, se tem uma coisa que o crente briga é com Deus, se tem uma coisa que o crente entra em contenda, é contra Deus. Na maioria das vezes, o Senhor Deus está querendo nos dar uma lição, está querendo nos ensinar alguma coisa, e o crente desesperado luta contra a pedagogia do Deus vivo. Ele não consegue olhar para Romanos 8 e dizer: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Deus. E no meio das tribulações que vêm para aperfeiçoar a nossa fé, o crente começa a entrar em contenda contra o nosso Senhor.
Se isso não fosse verdade, não estava cheio de igreja aí com a faixa: pare de sofrer. Eu gosto muito daquela frase: viver é sofrer. Do contrário, a gente não nascia chorando. Lugar seguro é o útero da mãe. Saiu do útero da mãe é treva. Alguém disse que viver é todo dia morrer um pouquinho, porque nós vamos envelhecendo, e no meio do nosso sofrimento a gente não consegue ser manso. No meio do sofrimento nós queremos estar na situação. Quem sabe eu possa ser o veículo do sofrimento de outro, mas eu não quero estar sofrendo. Para muita gente, melhor é provocar o sofrimento do que trazer o refrigério. Irmãos, como eu disse anteriormente, mansidão não é covardia. Os apóstolos foram homens mansos que enfrentaram os homens das suas gerações para fazer a vontade do nosso Deus. Os apóstolos sofreram. Não só os apóstolos, os que vieram após a perseguição judaica, a perseguição romana, e hoje o cristianismo continua sendo a religião mais perseguida do mundo. E nossos mansos irmãos, muitos deles não se atrevem a orar a Deus pedindo o fim do seu sofrimento. Como muitos testemunhos que eu já vi, eles orando, dando graças a Deus por terem sido encontrados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nos acovardar diante das nossas dificuldades espirituais. O manso não é o covarde. O manso, ele é intrépido, porque ele age segundo a vontade de Deus. E ainda que ele sofra o prejuízo, ele está disposto a cumprir a vontade do seu Senhor até o final. Existe um outro exemplo de humildade que é muito emblemático para mim. Abra sua Bíblia em Lucas 7. Lucas capítulo 7. Logo o versículo 1. Jesus estava em uma determinada região, em Lucas capítulo 7. Ele entrou em Cafarnaum, e quando ele estava ali em Cafarnaum, chegaram ali emissários para falar com ele. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 7, versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar o seu escravo. Os líderes suplicaram intensamente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Olha só o convencimento que os homens daquela cidade, os religiosos daquela cidade, vão até Jesus. Olha, Jesus, ele gosta da gente. Ele construiu uma sinagoga para a gente. Aquele cara é bacana. Ele dá oferta, ele dá um dízimo. Rapaz, que cara bom esse cara. Ele
merece a sua ajuda, Jesus. Ele está ali, dando ali uma bênção, ele está abençoando o teu povo, Jesus. Jesus resolveu ir com eles, no versículo 6. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem a casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode de vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo aos meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus viu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. E quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontrou o escravo em perfeita saúde. O que eu quero destacar aqui, irmãos, esse homem, um oficial romano, com toda a autoridade do império, não se sente digno da presença de Deus em sua casa. Notem suas palavras no versículo 6, 7 e 8. Não sou digno, eu sei o que é autoridade, basta uma palavra. Eu sei o que é estar debaixo de autoridade. A pergunta que vem a seguir é: você sabe o que é estar debaixo de autoridade? Você sabe sobre que autoridade você está vivendo? Debaixo da autoridade do Senhor dos Exércitos? Debaixo da autoridade do Deus de Israel? Debaixo da autoridade daquele que abriu o Mar Vermelho? É Ele o objeto da sua mansidão. É Ele o objeto da sua humildade. Não, irmãos, não. Toda a sua humildade aparente dissolve na frente daquele que vê os corações. Esse oficial romano não fingiu humildade. Esse oficial romano, ele não falseou um sentimento. Não sou digno, eu sei o que é estar sob autoridade, basta uma palavra. Me parece, irmãos, que mansidão tem a ver com domesticação. Me parece que Deus domesticou os nossos espíritos raivosos e nos fez como animais domésticos. Quantos de nós aqui poderia contar sua história de conversão? Antes de me converter, pastor, eu era um cara raivoso, eu era um cara violento, eu era um cara bravo, eu era uma pessoa imoral, eu não levava desaforo para casa, né? Hoje, como eu costumo dizer, eu dou uma boiada para entrar numa briga e um boi para sair dela. Entendeu? Diferença? Uma boiada para entrar numa briga e um boi para sair dela. Não quero confusão com ninguém. Não é? Deus domesticou os nossos espíritos raivosos e nos fez como animais domésticos. Em casa eu tenho uma gata que a Letícia diz que é dela, né? E aquela gata é tão mansa, gente. O pessoal que foi me contar lá em casa viu a bichinha lá. Eu pego a gatinha, eu faço o que quero com ela. Às vezes eu fico marinando com ela, apertando, e ela mia, e no mesmo instante eu passo a mão na cabecinha dela, debaixo do queixo, e ela começa a ronronar. Às vezes eu me sento no sofá e
e logo ela pula no meu colo, e às vezes eu não estou afim dela no meu colo, aí eu pego ela, ponho ela no chão. Às vezes ela pula e eu dou uma tapinha na cara dela, não, sai. Mas logo em seguida ela dá uma volta, ela fica olhando para mim, ela pula no colo, no meu colo de volta. Mesmo depois de eu ter enxotado ela. Parece que Deus fez assim com a gente. Era com os seus inimigos, como Paulo nos diz em Romanos e em Efésios. Nós éramos inimigos de Deus e Ele nos fez seus filhos. Éramos filhos de Satanás. Estávamos debaixo do tremedal de lama e pecado. Vivíamos no reino das trevas. E Ele avança o nosso coração com o seu amor, transformando a malignidade do pecado em amabilidade. Transforma seres raivosos em seres que estão dispostos a amar. Mas, irmão, o que acontece no coração do salvo, você sabe, já aconteceu no seu, em nome de Jesus. As coisas que você abandonou por amor. Eu lembro de um amigo meu, um pastor, não vou dizer o nome, mas ele foi muito mal atendido numa loja. E ele foi reclamar com o pessoal lá da gerência. E ele chegou lá com muita raiva e disse: vocês têm sorte, porque se ainda fosse no tempo que eu não conhecia Jesus, eu ia fazer um barraco aqui. Mas a única coisa que eu vou fazer com vocês é: eu não vou mais comprar aqui. E foi embora. Gente, às vezes as situações nos pressionam, nos levam ao limite, igual o meu colega de farda, que eu tanto abusei na pista de fora, até ele explodir em raiva. E o triste, irmãos, que às vezes isso acontece nesse ambiente de igreja. Às vezes, irmãos, pessoas que deveriam externar a mansidão, que deveriam viver como gatinhos mansinhos, desejando o afago do seu tutor, estão mais dispostos a machucar, a dilacerar, morder e arrancar pedaços do seu irmão. Às vezes, meus amados, basta uma posição de poder para a pessoa se sentir o rei da cocada preta e exigir e abusar do irmão, muitas vezes afastando o outro da fé. O exemplo que Jesus nos dá, Paulo vai falar em Filipenses, que Jesus não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes ele assumiu a forma de servo obediente até a morte de cruz. Quantas vezes nós já repetimos no púlpito que nós somos servos uns dos outros, que nós estamos aqui para nos amar, para nos apoiar, para sermos igreja do Senhor. E eu oro todos os dias que não sejam os nossos cargos, que não sejam os nossos títulos, que façam uma trincheira entre nós, de modo que a gente não possa se aproximar um do outro, em mansidão, em humildade, em amabilidade. Dentro de igrejas, irmãos, muitas vezes um crente, quando assume um simples cargo, se transforma num lutador de MMA.
E aquela coisa que deveria ser bênção na vida dele e na vida da igreja se transforma em motivo de feridas, de confronto, de queixas, e a igreja, que deveria ser um aprisco seguro, se transforma no matadouro. E às vezes esse ringue, o pastor acaba virando juiz de lutas e não apaziguador. Eu não fui chamado para ser juiz de luta, eu fui chamado para ser pastor. Amém ou não amém? Não são os nossos cargos, não são as nossas posições que nos torna melhor ou pior do que os outros. Amém? Muitos dizem uma coisa e vivem outra, cantam uma coisa e praticam outra, oram uma coisa e vivem falando outra coisa. O manso, meu irmão, é o mesmo, orando, cantando e falando. Ele é manso diante de Deus e diante dos homens. Ele não usa um verniz de religião. O que está dentro dele vem para fora. Uma garrafa de Coca-Cola está cheia do quê? De refrigerante. Se eu e você estamos cheios do Espírito Santo, quando nós formos pressionados, o que é que vai sair de nós? O Espírito Santo. Se nós estamos cheios de Deus, como uma garrafa PET está cheio de Coca-Cola, de refrigerante, seja lá onde que for, quando você aperta a garrafa até ela estourar, não vai sair dali de vinagre, não vai sair dali de dentro ácido sulfúrico, vai sair dali de dentro a Coca-Cola. Tal qual tem que ser a gente. Quando eu e você formos pressionados, quando eu e você formos acusados, o que sai de nós não tem que ser raiva, queixa, briga e polêmica. O que tem que sair de nós é o óleo do Espírito. Onde nossas feridas servem para extravasar esse Espírito que tem que estar cheio em nossos corações. A pergunta é: nós estamos cheios do quê? Você está cheio de vinagre? Você está cheio do quê? Você está cheio do Espírito Santo? Ou você está cheio de raiva? Você está cheio de culpa? O que é que está enchendo o seu coração, meu amado? Irmãos, nós não somos salvos pela nossa performance. Somos salvos pelo que Deus fez por nós. Somos salvos porque Deus nos escolheu para sermos feitos seus filhos. Não pelos nossos méritos, pelos méritos dele. Por isso, eu e você temos por obrigação externar essa mansidão que está dentro. Você já teve a oportunidade, meu amado, de pegar uma esponja suja de óleo e tentar lavar um prato com ela? Está suja de óleo ali, você joga o detergente em cima, o detergente está lá, você aperta a esponja, ela não faz espuma. E quando faz, você pega aquela espuma ali que está contaminada pelo óleo, você passa aquilo ali no prato e parece que não limpa, não é verdade? Não é assim? O que você faz? Você pega a esponja, caramba, ela está suja, põe ela debaixo d'água, põe um pouquinho mais de detergente, espreme e vai esfregando ela. Quando o óleo sai, aí sim você pode encher ela de espuma com detergente, fazer espuma para lavar. Tem muito crente aí, esponja, que em vez de estar cheio de detergente, está cheio de óleo,
contaminado com um monte de coisa e não consegue fazer espuma para lavar ninguém. Somos esponjas na mão de Deus. Você está pronto para ser usado? Ou você está sujinho num canto, esperando que Ele te limpe? Não é melhor a gente se colocar diante de Deus e pedir para ser limpo? Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Na revista atualizada ali, cada um não pense de si além do que convém, não é? Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Olha só, irmão, coisa maravilhosa esse versículo. Você recebeu graça de Deus. Cada um de nós recebemos essa graça. Por isso nós não podemos nos considerar melhores do que o outro. Isso quer dizer mansidão. Mansidão é diferente de arrogância. Nós não estamos estribados naquilo que nós pensamos que nós somos, porque a graça que Deus nos deu, a fé que Deus nos deu, é igual para todos. Cristo morreu por todos os seus filhos. Amém? Amém. Outro detalhe: o manso não procura revanche ou deseja o mal para quem o ofendeu. Ainda é Romanos 12. Você está com a Bíblia aberta em Romanos 12, só descer lá para o versículo 14. Vamos fazer essa leitura. Olha só: abençoe aqueles que os perseguem, não os amaldiçoe. Orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. Esse amizade com gente de condição humilde, ele não está falando literalmente os pobres, né? Mas gente que vive nessa condição de humildade. E não pensem que saibam de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos outros. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Olha a característica do manso. Olha a característica do humilde. Quem vive assim, meu irmão, herdará a terra. Quem vive assim, herdarão a terra. Os mansos herdarão a terra do reino. Serão e já são cidadãos do reino que virá. O reino virá e também já chegou. A plena felicidade do manso se manifesta na perspectiva do reino, que está por vir, mas já chegou entre nós, por meio de Cristo Jesus. Herdaremos a terra prometida, a terra prometida verdadeira, aquela terra onde não haverá vingança, onde não haverá a selvageria do pecado,
não haverá quem nos force a maldade, onde nossa maldade será verdadeiramente expurgada. Um detalhe, irmão: quem recebeu uma herança fez o quê? Fez o quê para merecer aquela herança? Absolutamente nada. Ele só nasceu. Nasceu em uma determinada família e por isso ele tem direito àquela herança. Nós nascemos na família de Deus, por isso herdaremos a terra. Irmãos, tem uma frase de um puritano, eu não sei o nome, mas diz o seguinte: o manso tem a terra não apenas como sua casa de inverno, mas tem o céu como a mansão, mansão permanente, eterna, casa feitas por mãos eternas no céu. É essa a nossa herança. Depois disso tudo que eu falei, me perdoem pelo tempo que eu demorei, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Você é manso realmente? Essa mansidão você sente em seu coração? Amém? Você herdará a terra. Faça essa pergunta a você mesmo. Eu sou manso? Eu experimento essa humildade vinda do céu ao meu coração? Se sim, amém. Se não, tem tempo de mudar. Tem tempo de se consertar com Deus, seu Pai, seu Senhor, aquele que tem completa autoridade sobre nossas vidas. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de falar ao teu povo, de expressar a tua palavra, de expor, Senhor, a tua palavra.